Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Atibaia Health. Eu, Tabata Santa Rosa, juntamente com o senhor Marcelo Patti. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Que delícia, 26 de novo começando. Nossa, tava com saudade de você. Já fazia um tempo. A Paula deixa você guardado no escritório porque ela não quer que você fique compartilhando de toda a sua simpatia assim na cidade. Até aqui no episódio do acordo, ela tem medo que eu crie uma preferência assim por você. Jamais. A Paula é melhor que eu, né? Não é tô aqui só nada. Vocês, cada um com a sua particularidade, seu jeito único de ser, vocês são maravilhosos. Obrigado. Bom, você que chegou aqui, já não esquece, por gentileza, de se inscrever no nosso canal, tá bom? Aproveita, se inscreve, dá aquele like e fica por aqui, porque hoje nós vamos resolver todos os seus problemas com relação à coluna. Suas dores vão acabar só de você assistir este episódio. É assim que a gente espera, pelo menos, porque recorrer diretamente à cirurgia, eu acredito que não é a coisa correta a se fazer. Você acha que é? Direto para a mesa de cirurgia? Vamos pro corte? Não, né? Não. Não? Bom, acho que é pouquíssimos casos que são indicados para cirurgia. Antes da gente dar a palavra para nossa convidada de hoje, eu queria que você falasse sobre o portal. Como é que está sendo? Novidade, especialidades? O que você pode dar de spoiler para quem está nos acompanhando aí com relação ao que está acontecendo, aos acessos, os profissionais da área da saúde estarem assim, ó, todos fervorosos com o aumento e a divulgação mesmo que está acontecendo do portal, né? Tá muito legal, tá? A gente está ficando muito feliz pela aceitação que está acontecendo, pelo apoio que a cidade está dando em geral, os profissionais de saúde. E a gente até colocou uma aba nova que é só sobre saúde pública para ajudar mais a população, para entender as coisas. E temos bastante novidade para 26 aí, junto com as parcerias. É isso aí. Esses que precisam vão arrebentar a boca do balão esse ano. Bom, acho que vale a pena você não só acessar o portal, mas usá-lo realmente com sabedoria, fazer a busca pela saúde da sua família, pelos melhores profissionais, porque existe sim muita gente qualificada, capacitada aqui na nossa região. Então, o que a gente quer é fomentar cada vez mais para todos. Exato. E principalmente que você vire e fale que veio pelo portal Atibaia Health, que é o mais importante, acaba sendo o nosso termômetro, que estamos aqui batalhando sempre os melhores profissionais para você, não é mesmo? Perfeito, é isso. Pronto? Prontíssimo, vamos? Podemos dar voz hoje para ela que promete, que cumpre e que muda o modo de pensar de muito dos pacientes que chegam lá com queixas de dores insuportáveis, descrentes, às vezes, muitas vezes, de que ela vai ter uma solução eficaz para, obviamente, cada caso é personalizado, existe sim essa questão de identificação, análise com calma, não é, como é que eu posso dizer, não é cada caso é único, na verdade. Me fugiu a palavra e você não me ajuda, não me colabora, mas tudo bem. Vamos dar voz à senhora Renata Ittner. Seja muito bem-vinda ao Acordo Saúde. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Espero poder tirar todas as dúvidas aí de vocês em relação à hérnia de disco, desmistificar um pouco sobre essa patologia que todo mundo acha que tem hérnia de disco, a sentença é cirurgia, e eu tô aqui para mostrar que não, que tem solução. A informação ela chegou aí para todos e, indevidamente, todo mundo começou a utilizar o Google como um fator de tipo, vou fazer um pré-diagnóstico do que eu possuo. Então, acho que você se depara com muitos casos chegando lá no Instituto, com as pessoas falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou, às vezes, supondo que. Você acha que é prejudicial, primeiro, essa busca que as pessoas fazem indevida na internet? Bastante prejudicial. A gente sabe que na internet tem receitas milagrosas e uma receita de bolo, né? Você joga no Google lá, exercícios para hérnia de disco e aparece ali exercícios genéricos e o paciente acaba fazendo, tomando aquilo como verdade e pode acabar se machucando. Como você disse, cada caso é um caso. A gente precisa avaliar esse paciente individualmente para propor o melhor exercício para ele.
Por mais que esse paciente tenha a mesma hérnia de disco, se a gente pegar 2 pacientes com a mesma hérnia de disco, no mesmo local, o exercício pode mudar de um para outro. Então, tem que ser personalizado. Caso contrário, pode sim machucar e, inevitavelmente, levando uma cirurgia. Então, tem que tomar muito cuidado. Hérnia de disco, ela tem uma faixa etária ou não necessariamente? Ela na verdade, é recorrente a partir de uma faixa etária ou não? Vai de hábitos, de fatores genéticos? A hérnia de disco é mais comum em adultos jovens, tá? De 18 até seus 50 e poucos anos é mais comum ter hérnia de disco. Acima de 60, 70 anos é mais comum ter estenose, que é um outro tipo de patologia de coluna, tá? Então tem uma faixa etária predominante, sim, entre 18, 45, 50 anos. E além disso tem fatores genéticos também envolvidos. Então se seu pai, sua mãe, seu avô teve algum problema de coluna, você é mais propenso a ter também. Fora isso, tem alguns fatores ocupacionais envolvidos como fator de risco. Passar muito tempo sentado, por exemplo. Tem estudos que já mostram que se você fica mais do que 6 horas por dia sentado, você tem um fator de risco a mais para desenvolver hérnia de disco. Fora isso, sedentarismo, sobrepeso e o tabagismo também é um fator de risco para desenvolvimento de hérnia de disco. O tabaco, a nicotina, enfraquece o disco e, com isso, a propensão maior de ter uma hérnia ali. Doutora Renata, assim, só para, talvez, desculpa eu não saber, mas exatamente o que é hérnia de disco? O que acontece com a minha coluna quando a gente fala que tem uma hérnia de disco? Vamos lá. Você já ouviu falar que o disco ele é uma grande esponja, né? Ele é responsável pela absorção de impacto, tá? Então, se eu estou andando, se eu estou correndo, o disco é responsável por essa absorção de impacto. O que seria a hérnia de disco? Sabe aquele chiclete Babalu, que era muito conhecido, aquele, né? Com recheio. Exatamente. Pensa no Babalu como disco. Tem aquela capinha mais grossa por fora e dentro aquela parte mais gelatinosa. Isso é o disco, tá? Perfeito. A hérnia de disco é quando esse líquido que está no centro, ele começa a deslocar e o disco começa a deformar. E aí eu tenho vários estágios dessa hérnia de disco, que pode ser desde um abaulamento, quem faz ressonância, os pacientes já chegam com aquela ressonância e eu tenho um abaulamento, são os estágios da hérnia de disco, que é o abaulamento, a protrusão, a extrusão discal e a hérnia sequestrada. Isso são estágios da hérnia de disco, que nada mais é quando esse núcleo, essa gelatininha que está dentro do disco, começa a deslocar, começa a sair e vai ter a compressão no nervo. Quando você tem hérnia de disco na lombar, é muito comum pegar o ciático, né? Então, o pessoal fala, estou com ciático inflamado. O problema é na coluna. Esse disco, esse líquidozinho saiu e está pressionando o nervo, fazendo com que sinta dor. Isso que é a hérnia de disco. Perfeito, obrigado. Você falou sobre o tempo que a gente permanece sentado. Se parar para pensar, acho que 80% da população fica muito tempo sentado. Uhum. O que a gente poderia dar aí como um suporte para as pessoas ficarem atentas com relação ao tempo ou à ergonomia da cadeira, enfim, hábitos? O que a gente pode dar como alerta e suporte para tentar conter esses problemas que podem surgir? Primeira coisa, pausas ativas. Levante mais vezes. A cada 2, 3 horas, procure levantar e vai tomar uma água, dar uma esticada. Se movimente um pouco mais, não passe muito tempo sentado. A cada 2, 3 horas, tente fazer uma pausa. Fora isso, ergonomia. Então, preciso ajustar a altura da cadeira. O ideal é que essa cadeira tenha um apoio de lombar. O ideal é que essa cadeira seja ajustável à altura, para que eu consiga deixar o quadril e o joelho num ângulo de 90 graus, para poder ajudar a coluna. Se tiver apoio de braços ajustáveis, melhor ainda. Levando em conta a cervical, se tiver uma cadeira com apoio cervical, também ajustável, melhor ainda. É engraçado que as pessoas, elas economizam no simples, né? E o simples seria exatamente a cadeira. Exato. Porque a gente sempre quer aquela mais... Aí encontrar, não, dá para sentar, sendo que são colchão, a cadeira que você passa o tempo trabalhando, palmilha muitas vezes de tênis, dependendo do que você usa, seriam coisas assim, mais do que necessárias para você tomar o cuidado redobrado, né? Exatamente. E além de tudo isso, tem também rolinho lombar, não sei se você já viu, tem uns rolinhos que a gente pode colocar... Quando deita? Sentado mesmo. Ele é portátil, você pode colocar no banco do carro, você pode colocar na cadeira. É um rolinho portátil que você adapta e posiciona aqui na região lombar. Isso ajuda a preservar a curvatura da lombar e ajuda até na cervical também. São coisas que pode lançar mão. Não tenho dinheiro para trocar a minha cadeira agora.
compre um rolinho lombar. Você acha no Mercado Livre por R$50, R$60 um rolinho lombar e adapta na cadeira, já ajuda. Bola de pilates para ficar um tempo sentado durante mexer no computador ajuda ou é mito? Depende se essa bola, que altura que é essa bola. Se eu ficar, de novo, a parte ergonômica, o quadril e o joelho tem que ficar no ângulo de 90 graus. Normalmente com a bola não fica, né? Fica mais baixo. E aí você pode sobrecarregar a lombar, pode dar dor também. Se você tiver uma hernia de disco na lombar, pode prejudicar. O que acontece hoje que se vê tanta dor na coluna? É só o tempo de permanência mesmo sentado? Porque parece que todo mundo, você pega 10 pessoas, 8 tem muita dor na coluna. Ótimo que o instituto fica cheio, com a agenda cheia. Mas, independente disso, o que está acontecendo com a população em geral que está desencadeando jovens, isso? Né? Essa parte, jovens, assim. Em jovens, o fator determinante é postural. A maioria dos jovens com dor ou cervical ou dor lombar tem a ver com postura, tá? Então, peso da mochila, celular, né? Celular, isso tudo acaba levando a dor cervical ou a dor lombar. E fora isso, tem a questão da genética. Então, isso a gente não pode mudar. Então, é por isso que a gente vê cada vez mais pessoas tendo também. Além do sedentarismo, as pessoas estão mais paradas, né? Até por conta pós-pandemia, muito trabalho home office, então as pessoas estão trabalhando mais tempo em casa, não necessariamente com o local de trabalho ergonomicamente adaptado. Perfeito. Então, acaba intensificando aí. Quais são os sintomas que a gente pode dizer que não é normal sobre dor na coluna, para as pessoas ficarem atentas? Não é normal sentir choque, pontada, formigamento. Então, estou sentindo um choque descendo para a perna, formigamento, e esse formigamento vem aumentando. Uma queimação na perna ou no braço, e isso é sinal de compressão de nervo, a gente tem que tomar cuidado. E na sua grande maioria é uma compressão neural, e daí a gente precisa investigar o que está levando essa compressão neural. Em 90% dos casos, o problema está na coluna. Aí a identificação sempre é ressonância? Através de testes clínicos, a gente já consegue identificar se trata de uma hérnia de disco ou não. A ressonância é um exame complementar, ela vem para agregar em muito o diagnóstico, tá? Mas, eu não tenho uma ressonância. E aí, com os testes clínicos, a gente consegue avaliar. Normalmente, paciente com hérnia de disco tem teste de tensão neural positivo. Se for uma hérnia de disco lombar, a gente faz um teste para ver o quanto esse ciático está pinçado. Quando o problema está na coluna, esse teste dá positivo. A gente avalia força, sensibilidade. A gente avalia o movimento da coluna. Normalmente, o paciente com hérnia de disco perde alguns movimentos da coluna. Então, lançando mão da avaliação clínica, a gente já consegue identificar. Paciente com hérnia de disco tem... A gente fala que tem cheiro de disco, alguns sintomas. Então, acordar à noite com dor. Nossa, eu acordo de madrugada ou de manhã travado, com muita dor. Isso pode ser, sim, uma hérnia de disco. Quando eu tuço, eu espirro, a dor aumenta. Isso pode ser uma hérnia de disco. Dói para ir para trás, dói para ir para frente, dá choque, pontada, fisgada. Isso pode ser uma hérnia de disco. De maneira geral, assim, de uma forma simples, aonde a fisioterapia atua nisso e como ela faz para aliviar? Assim, uma forma bem geral, assim, para a gente entender a sua atuação em cima da hérnia de disco. Vamos lá. A fisioterapia especializada, ela entra para tratar a raiz do problema, o disco que saiu e está tocando o nervo, tá? O tratamento, ele é multimodal, ele não é com uma única técnica só. Então, eu preciso avaliar para identificar o que está acontecendo com esse meu paciente. Posteriormente a isso, eu avalio os melhores recursos a serem utilizados. No Instituto, a gente utiliza algumas técnicas de terapia manual, os famosos estalos, né? A osteopatia, a quiropraxia, pode ser uma dessas técnicas, ou normalmente lá imobilizar as vértebras, tá? Porque onde se tem hérnia de disco, perde um pouco a estabilidade, então as regiões acima ficam mais travadas. Eu preciso ganhar mobilidade nessas regiões para ajudar ali onde está a hérnia de disco. Fora isso, eu utilizo técnicas de neurodinâmica. Eu preciso tratar esse nervo que está machucado. Quando o nervo está pressionado, ele acaba perdendo um pouco a elasticidade também. Eu preciso ganhar elasticidade nesse nervo de novo, no momento mais final do tratamento, onde eu não tenho mais o pinçamento desse nervo. Okay. E, além disso, eu utilizo alguns exercícios de preferência direcional da coluna. Esses exercícios variam de paciente para paciente. Por isso que não dá para eu pegar um exercício da internet e colocar para o meu paciente. Esse exercício de preferência direcional, o objetivo dele é ajudar o disco a reabsorver. O disco, ele vai reabsorvendo.
Tá? O próprio líquido. O próprio líquido. E ele estabiliza ali dentro, ele volta a ser o que era? Ele nunca vai voltar a ser o que ele era. Ele vai ser um disco sempre mais fragilizado em comparação aos outros, tá? Mas se eu fizer também um fortalecimento... Ajuda muito, ajuda muito. E o disco, a hérnia de disco, ela reabsorve sozinha, tá? Isso já tem estudos que nos mostram que num período de 6 meses a 1 ano, o corpo dá conta de combater essa hérnia de disco, seca essa hérnia de disco e tá tudo certo. Num período de 6 meses a 1 ano. Em 70% dos casos, não são em todos os casos, tá? Okay. Então, o nosso corpo dá conta de combater. Principalmente essas hérnias maiores, que na ressonância você vai ver como protrusão, extrusão discal. Essas hérnias maiores, as chances causam pânico mesmo. Que causam pânico, que o paciente olha e fala, nossa, vou ter que ir para a cirurgia. Essas hérnias maiores, a chance de reabsorção espontânea é muito maior, quando comparada a um abaulamento discal, por exemplo. Mas nos outros 40%, 30%, 40% dos casos, essa reabsorção espontânea não acontece. E aí a fisioterapia especializada entra para ajudar nisso também, nessa reabsorção do disco. Só para complementar, assim, porque eu imagino, eu não, graças a Deus, não sofro disso, mas eu imagino que a pior coisa é a dor em si, né? Porque é limitante em tantas coisas, e isso é rápido, assim, um alívio de dor, uma coisa, por exemplo, eu chego lá em crise. Uhum. Como é que Depende funciona? do tipo de dor. Hérnia de disco tem vários tipos de dores. Eu tenho a dor puramente mecânica, que é o disco que saiu e está tocando o nervo e está causando dor, tá? Okay. E eu tenho a dor inflamatória, que é quando o nervo inflama. Se a dor é inflamatória, eu preciso do médico junto para entrar com medicamentos para me ajudar. A fisioterapia entra no segundo plano. Tá? Se a dor é puramente mecânica, você já sai com um alívio de 50%, 60% logo na primeira sessão. Porque é puramente um disco que saiu e está tocando o nervo. E eu vou descobrir qual exercício vai ajudar esse disco a parar de tocar o nervo. E você consegue descobrir qual é o disco? A gente consegue através dos sintomas que você me fala. Pensa na coluna como uma árvore, tá? Ela é uma árvore e os galhos são as raízes nervosas. Tá? Então, a gente tem a coluna, que é o tronco da árvore, e a raiz são os nervos que saem para o braço, para a perna e tudo mais. De acordo com os sintomas que você me relata, eu consigo saber em qual vértebra ela está. Por exemplo, se é uma hérnia de disco L5, S1, você vai sentir até o pé. A compressão do nervo vai até o pé, que é um nervo que sai da coluna e vai até o pé. Exatamente. Então, normalmente, o paciente que tem hérnia de disco L5, S1, sente essa dor irradiar até o pé. Então, eu consigo saber através do trajeto do nervo. Exatamente. Quem tem hérnia de disco tem que deixar de fazer algum tipo de atividade física? Depende. Cada caso é um caso. Não tem uma receita de bolo. Tem que parar? Não. Depende. Se o paciente chega com uma dor 8, 9, 10, que dói para sentar, que dói para levantar, que para entrar e sair do carro é terrível, não é o momento de eu colocar atividade física para esse paciente. Para a atividade física e vai tratar essa coluna. Agora, se é uma dor 5, 4, mais localizada ali na coluna, é uma dor que não está irradiando, ele pode continuar a atividade física com algumas adaptações, tá? Através do teste que a gente faz para saber qual movimento o paciente vai para casa, através do exercício de preferência direcional, eu consigo ter um parâmetro do movimento que machuca o meu paciente e dos movimentos que aliviam a dor no meu paciente. Então, a partir daí, a gente adapta o exercício físico. Então, vou para academia, tá bom? É uma dor 4, 5 mais localizada. Vai para academia. Quais exercícios você está fazendo na academia? Ele me passa e a gente adapta aquilo de acordo com a preferência direcional da coluna dele. E aí, ele segue o treino. Bom, você que está aí nos acompanhando, eu adoraria que você deixasse nos comentários se você tem ou já teve dor na coluna. Se tem hérnia de disco, compartilhar aí o que você já fez, tá? Apenas a fim de instruir as pessoas, tá bem? Não é para questão da gente incentivar a cada um ler o que você está colocando e tomar para si que é a coisa correta a ser feita. Mas também para a gente mandar esses comentários para Renata, para ela poder ir respondendo, tá bom? Aí a gente vai conversando e fortalecendo a nossa comunidade. Eu até tinha pensado, viu, Marcelo, com muito respeito que eu vou dizer para você, com a questão dos seus cabelos grisalhos aí, a barba branca,
que a Paula tinha te jogado hoje falando de dor na coluna. Porque eu sou velhinho. Porque você é um tiozinho mais simpático do Atibaia Health e que ia falar de dor na coluna, ia falar: doutora Renata, posso ir lá para gravar um vídeo para mostrar sobre minhas dores? Mas não, né? Ela que saiu pela tangente, porque quem tem a hérnia é a Paula. Ela quis deixar a hérnia dela muito bem guardada e silenciada. Quietinha. Pra nem lembrar que ela existe em 2026. Eu acho que foi essa a saída pela tangente dela, não foi? Típico da Paula. Típico da Paula. Bom, doutora, estalar as costas. O que dizer sobre isso? Vamos lá, você sair estralando sozinha, é isso? Você pode se machucar. Que a gente faz, aqueles hábitos péssimos. Esses estralos nada mais são do que ar saindo da articulação, tá? Nossa articulação tem ar ali, esses estralos são ar saindo da articulação. Você ficar forçando os estralos, você pode se machucar, porque normalmente os estralos vêm com algum movimento de torção que você precisa fazer, né? Se você faz da forma errada, você pode ter uma contratura muscular ou algo um pouquinho mais sério. Então, tem que tomar cuidado. Se você tem problema de coluna, não saia se estralando. Tem que tomar um cuidado. Você estrala a coluna? Não. Não, eu estralo quase diariamente. Ainda hoje, na minha série de abdominal, que era aquele para-brisa, nossa, terminando a série, a hora que eu virei, eu falei, nossa senhora, tá enferrujando aqui a menina, fatoridade. Colchão e travesseiro, é bom ficar atento com relação a isso? Colchão e travesseiro. O colchão ideal e o travesseiro ideal é aquele que você consegue deitar e dormir sem dor. Tá? Preciso de colchão mais duro? Mole, travesseiro muito alto? Vai de paciente para paciente, vai de pessoa para pessoa, tá? Eu, por exemplo, detesto colchão extremamente duro. Mas alguns pacientes de coluna relatam que colchão mais duro melhora a dor deles. Então, pegue um colchão com uma densidade um pouco maior. Tá? Em relação a travesseiro, a única coisa que tem que se observar, não pode ser um travesseiro tão alto a ponto de você ficar, o travesseiro tá aqui, você ficar com o pescoço extremamente flexionado, e não pode ser tão baixo a ponto de você ficar assim, tá? Então, o ideal é uma altura aqui que pegue entre o ombro e o ouvido, que você fique com a cabeça mais alinhada, nem muito para baixo, nem muito para cima. Eu ainda acredito que devia ter teste de travesseiro, sabia? Porque a gente sempre compra na sorte. A gente deduz que vai ser o ideal e nunca adapta. Bom, e acho uma coisa assim, na hora que você perguntou isso, é uma dúvida gigantesca, não só pela coluna, mas por uma noite bem dormida para fazer, é sempre difícil, né? É sempre difícil, assim. Não existe um protocolo, por exemplo, olha, pega o de látex, ou não tem. Não tem. O que se sabe é dor, paciente com dor crônica, aí é no geral, não só dor de coluna, tá? Uma noite mal dormida influencia na dor. Você pode acordar com uma dor maior, tá? Então, o importante é um travesseiro, um colchão que você deite e você consiga dormir, você consiga descansar. Porque uma boa noite de sono faz parte do processo de recuperação também. Eu lembrei agora, pode ser que eu faça propaganda sem a gente ser remunerado, né? Mas falam daquela loja que eles falam doutores do sono, que é os vendedores da loja de colchão, eles estão até de jaleco para dizer que eles são peritos na questão de dormir bem. Mas deveria ter, com recorrência, juro para você, alguma ação para você saber o tamanho do seu travesseiro ideal, porque seria crucial. Eu já tentei aqueles que são curvos, o da NASA, com pluma de ganso, e sempre tem aquele desconforto que daí eu junto 2, 3 para ficar melhor assim, adaptada. E quando você acorda, às vezes você se depara de estar com dor. Então, é uma coisa besta. Mas importantíssima, né? Porque assim, é todo dia. É todo dia. É todo dia. É uma coisa que influencia no seu cotidiano. Exato. Como uma escova de dente ruim, ou etc. Exatamente. Mas é difícil achar travesseiro mesmo. Eu tô nessa luta também de achar um travesseiro bom para eu deitar e dormir. A densidade, é isso. A gente experimenta na loja, não é a mesma coisa quando a gente chega em casa. Não é. Não há nada. Eu queria que você falasse de hábitos do dia a dia que mais prejudicam a coluna e que a gente não percebe. Existe esses hábitos? O hábito de ficar sentada mais do que 6 horas por dia é um hábito que prejudica e muito a coluna. Passar muito tempo numa posição. Então, muito tempo em pé vai fazer mal, muito tempo sentado também não é legal. O ideal é variar as posturas ao longo do dia, no trabalho, na sua rotina.
Não, porque uma vez eu vi alguma coisa relacionada a quando as coisas caem no chão, o jeito que você abaixa para pegar também. O jeito de abaixar, o ideal é você utilizar quadril e joelho, e não você ir com o tronco para frente. Porque a gente faz isso porque é mais fácil, né? Vou com o tronco para frente para pegar alguma coisa do chão. O ideal é você usar quadril e joelho, estão aí para isso, para serem utilizados. Então, dobra o quadril, dobra o joelho e pega. Não vai com o tronco para frente. Agora, uma curiosidade minha. Por que se especializar em coluna? Você viu na época a demanda de mercado? Aconteceu algo que te fez olhar para isso? Na época que eu fui me especializar, nós tínhamos acabado de abrir o instituto, e o instituto era meio generalista. Eram pacientes com dor. Então, chegavam fibromialgicos, artrite, artrose e muitos pacientes de coluna. E eu via que, com as técnicas que a fisioterapia convencional me proporcionou, me ensinou ao longo desses 15 anos de formada, esses pacientes de coluna não estavam conseguindo resolver o problema deles. Eles chegavam, melhoravam ali na hora, mas depois a dor voltava e voltava igual, às vezes até pior. Então, eu não estava conseguindo solucionar o problema desses pacientes. Foi onde eu falei, não é possível ter só esse caminho. Aonde eu estou errando? E aí fui me especializando, procurando cursos e profissionais, referência na área de reabilitação de coluna. E aí eu fui ver que realmente, com as técnicas da fisioterapia convencional, eu não ia conseguir tratar mesmo. Não que sejam ruins, são técnicas muito boas. Mas para paciente de coluna, não trata a raiz do problema, né? O que dói é o disco que saiu e está tocando o nervo. Com a eletroterapia, que é o famoso choquinho, alongamento, massagem, eu não estava tratando o problema, eu estava tratando só o sintoma, que era a dor. Mas o que estava levando a dor continuava ali. Por isso que meus pacientes não melhoravam. Então, depois que eu me especializei, que eu fui para técnicas que realmente tratam a raiz do problema, os pacientes começaram a melhorar. Você acredita que hoje todos os profissionais, colegas seus de trabalho, estão buscando essa especialização assim, específica para capacitar, eu acredito, melhor, né? Entender o nicho que ele gosta mais de atuar e você ter essa contribuição de retorno. Sim. Que é a questão que você falou. Eu tô fazendo, mas não tá adiantando a longo prazo. Você acha que é bom esse movimento? Está acontecendo esse movimento? Eu acho que é excelente. Nós estamos aí com uma leva muito boa de fisioterapeutas que vêm vindo, que estão realmente se especializando. É o que eu costumo falar, quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, você precisa achar o seu nicho, você precisa se especializar naquilo, né? E a população tem a consciência também de que, assim como na medicina, nas outras áreas da saúde, há as especialidades, na fisioterapia também. Então, se você tem um problema de coluna, procure um fisioterapeuta que seja especialista em tratamento de coluna. Se você teve um AVC, um derrame, procure um fisioterapeuta que seja especialista na reabilitação neurológica. O especialista, ele tem um olhar mais crítico, mais criterioso. Ele utiliza técnicas mais eficazes, mais objetivas para aquele problema. Com isso, o resultado tende a ser melhor. Então, acho que os fisioterapeutas viram isso também, está ocorrendo uma grande mudança e estão, sim, procurando se especializar e se tornar referência naquilo que eles sabem que são bons. E quem ganha é a população, sem sombra de dúvidas. Antigamente, para ir ao fisioterapeuta, a gente esperava o encaminhamento médico. Ainda funciona dessa forma ou não necessariamente? Se você depende de convênio, sim, por questões burocráticas de convênio, é necessário o encaminhamento médico, tá? Agora, por lei, é necessário? Não. O fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. Você não precisa do encaminhamento médico para se consultar com um fisioterapeuta. Tá? Então, pela lei, nós estamos respaldados e o paciente pode, sim, ir direto ao fisioterapeuta. Agora, por questões burocráticas, se for via convênio, precisa do encaminhamento médico. Então, qualquer pessoa que está aí nos assistindo, nos acompanhando, hoje ela consegue já pegar o seu Instagram, o seu contato direto e já agendar uma consulta para falar a respeito das dores dela com você, né? Consegue sim. Não é necessário que tenha um encaminhamento médico. Em algum momento você teve dores? Tirando quedas, Marcelo? Tirando quedas. Tirando quedas, você já teve? Porque eu falei nos bastidores, né? Teve uma fase da minha vida que eu estava sedentária e com um pouco de sobrepeso e era recorrente as minhas dores. Era o tempo todo, eu queria massagem, eu queria alongar, ficar deitada, porque parecia que ficar de pé era um desconforto. E depois que eu criei o hábito
de exercícios físicos, acho que realmente fortaleceu e Muito importante. quase não tem dor. Hoje, quando tem dor, é um desconforto muscular por algum possível movimento que eu tenha feito errado devido a exercício de força. Agora, e você? Graças a Deus eu não tenho as dores, eu não participo. E, pelo contrário, mas eu acho que é por isso, porque eu tenho uma tendência a engordar, então eu sempre procurei fazer muito exercício. E isso fortifica, ajuda bastante. E aí eu queria voltar para o que você falou lá no começo, que aí é uma dúvida particular. Porque você falou que os discos são um amortecimento. Uhum. Eu gosto de correr. Prejudica muito? De maneira alguma. O impacto é o que ajuda a reidratar esse disco, tá? Então, o pior erro que a gente pode cometer na reabilitação de paciente de coluna é tirar totalmente o impacto. Obviamente, se o paciente está numa crise, está travado, uma dor 8, 9, 10, eu retiro o impacto momentaneamente. Mas depois, eu preciso manter esse paciente ativo e eu preciso, sim, prescrever exercícios de impacto. Caminhada, corrida, é fundamental para esse disco reidratar. Nosso disco é 80% de água e 20% de proteína. E para essas proteínas entrarem dentro do disco, eu preciso do impacto. Sem impacto, não acontece isso. Ufa. Então pode caprichar, pode correr. Inclusive, tem um artigo muito legal que eles pegaram 3 grupos diferentes. Um grupo sedentário, um grupo de meio maratonista e um grupo de maratonistas. E fizeram uma ressonância para avaliar a altura do disco desses pacientes. O paciente sedentário era um disco extremamente achatadinho. As pessoas que corriam 25 quilômetros já tinham uma altura de disco um pouquinho maior e os que corriam 50 quilômetros, o disco estava perfeitinho. Então, isso mostra que o impacto ajuda e ajuda muito a coluna. O corpo é incrível. Nosso corpo é uma maravilha, é uma máquina perfeita. Olhar para o cuidado de tênis para quem corre faz diferença também. Com certeza. Porque o pessoal negligencia demais isso, né? Ah. Porque tênis de corrida para quem corre mesmo, Exato. a gente sabe que é um senhor investimento, Sim. mas obviamente tem um porquê, né? Com certeza. Até pela questão da pisada, porque daí pega um monte de coisa também, né? Se você pega um tênis que não é próprio para corrida, vai começar a dar problema no tornozelo, que vai dar problema no joelho, que vai dar problema no quadril e sobrecarrega a lombar. Então, o tênis, o equipamento que você vai utilizar para corrida é fundamental, um tênis próprio para corrida. E, Renata, você falou pra gente que você se especializou, que você fez. Conta um pouco pra gente, pessoal, o que você faz de diferente? O que acontece? Por que eu vou lá no Instituto Wintner e vou ficar bom? Né? Vamos lá. Deu o seu pulo do gato. Vamos lá. Exato. Vamos lá. Já começa, é um tratamento multimodal, esse é o grande diferencial, tá? Eu não vou usar uma única técnica com o meu paciente. Então, a diferença já começa na avaliação, é uma avaliação extremamente criteriosa, minuciosa, para eu entender toda a biomecânica da coluna desse paciente, tá? Okay. Posteriormente a isso, a gente inicia o tratamento com diversas técnicas. Eu preciso trabalhar educação em dor. O que seria essa educação em dor? Eu preciso trazer esse paciente para o meu lado e mostrar para ele o que é hérnia de disco, o que faz a dor dele melhorar, o que faz a dor dele piorar, como ele maneja isso de casa, o porquê ele precisa realizar o exercício que eu passei de 3 em 3 horas da forma correta. Então, a educação em dor é primordial, porque esse paciente já chega também com o que a gente chama de cinesiofobia, o medo de movimento. Claro. Né? Não, eu não posso me movimentar. E a gente precisa tirar essa cinesiofobia dele. Então, a educação em dor é fundamental para o paciente aderir ao tratamento e para o tratamento ter sucesso. Fora a educação em dor, a gente começa com as técnicas de terapia manual. Osteopatia, quiropraxia, a própria mobilização. Fora isso, a gente utiliza a maca de flexodistração. É uma maca que ajuda o disco a reabsorver. O paciente fica deitado de barriga para baixo e a maca ela faz uma tração com uma leve flexão da coluna. Isso é uma máquina. Isso é uma máquina. É uma máquina e ela faz uma leve tração e isso ajuda com que esse disco comece a reabsorver. Né? É uma tecnologia fantástica que é uma empresa brasileira que comprou a patente, mas é uma tecnologia importada dos Estados Unidos, que essa empresa brasileira patenteou aqui. Então, a gente tem essa maca e, fora isso, técnicas de neurodinâmica que a gente utiliza para tratar esse nervo também e a parte dos exercícios de preferência direcional, que é do método Mackenzie. Então, é bem diferente. Não quer explicar para a gente o que seria isso, mais ou menos? O método Mackenzie é baseado na preferência direcional da coluna do meu paciente.
Paciente com hérnia de disco, 90% piora com o movimento de dobrar o corpo. Ok. 90% que tem hérnia de disco chega, Renato, eu travei, eu fui calçar meu sapato. Eu entrei no carro, eu saí, travei, que é um movimento de flexão, é um movimento de para frente, tá? Então, dentro do método Mackenzie, eu avalio diversos movimentos para descobrir qual é o movimento de preferência direcional daquele paciente. Esse movimento vai tirar a compressão do disco do nervo. Tirando a compressão do disco do nervo, o paciente para de sentir dor. Ok. Mas tem N movimentos, tem mais de 30 movimentos que eu tenho que testar com esse paciente para ver qual é o dele. Na grande maioria dos casos, é algum movimento em extensão, de levar o corpo para trás. Mas tem N extensões que eu posso colocar. Extensão em pé, extensão deitada, extensão dinâmica, extensão mantida, extensão rodando o quadril para o lado direito, rodando o quadril para o lado esquerdo. Tem N extensões que eu testo para achar a preferência direcional daquele paciente. E é o exercício que ele vai para casa fazendo. Eu acho que a gente devia colocar o Danilo Exato. para fazer esse acompanhamento aí, a gente filmar ele todo e mostrar para as pessoas como é que funciona, porque o Danilo, ele é o mestre de, tipo, não estar fazendo quase nada e, puf, ele Trava. pinçou minha coluna. Gente, e é Tadinho. do nada, não necessariamente fazendo alguma coisa que é força, é às vezes uma coisa besta. Ele baixou, pegou, ele fala assim, pegou minha coluna, melhor eu ficar esperto. É isso. É batata, gente. É batata. Renato, e o frio tem alguma coisa a ver com isso? O É frio... engraçado isso. Porque, É. assim, eu já ouvi história de que gente espirrou e travou a coluna no frio. O frio, o que acontece? Quando a gente está com temperaturas baixas, os vasos sanguíneos fazem a vasoconstrição, ou seja, eles são desse calibre, eles diminuem o calibre. Com isso, o sangue enfrenta uma maior resistência para passar por esses vasos. Consequentemente, se vai menos sangue para o músculo, vai menos oxigênio. Então, se vai menos oxigênio, o músculo contrai mais, ele fica mais rígido. E aí pode piorar a dor. Pode piorar a dor por conta dessa tensão, dessa rigidez muscular, por conta do frio. Tem a vasoconstrição, menos sangue, menos oxigênio, pode causar dor. Hérnia de disco, ela tem cura ou é apenas controle? Hérnia de disco, ela tem cura, obviamente, é o que eu costumo falar para os meus pacientes, é igual quem tem diabetes, hipertensão, sempre vai precisar ter um cuidado, sempre tem que cuidar, ter um olhar com um pouco mais de carinho para essa coluna, mas tem cura, tá? 97% dos pacientes, o tratamento mais indicado é o conservador, que é a fisioterapia e medicação para controle de sintomas. 3% só? 3% cirúrgico. Apenas. Não é a realidade que a gente vê Exato. no Brasil, né? Mas, verdadeira indicação cirúrgica, 3%. Apenas. Os outros 97% têm um tratamento conservador adequado. Por que melhor. você acha que a indicação é tanta para cirurgia? Vamos lá. Uma porque o paciente olha lá e fala, meu Deus, eu estou com 5 hérnias de disco. Eu já vou para o médico para poder operar. Socorro. Vou ficar numa cadeira de rodas, né? O paciente, eu acho que é muito cultural isso também. Fora isso, a equipe médica faz a parte dela, encaminha para fisioterapia primeiro. A grande maioria dos médicos fala, não vou te operar. Vai para fisioterapia primeiro, se você não melhorar, a gente opera. Só que aí o paciente... Naqueles módulos tradicionais. Aí o paciente vai para fisioterapia, que é repouso ali, enquanto você está com dor é choquinho, alongamento. Aí, quando melhora a dor um pouquinho, começa a colocar uns exercícios que o paciente não estava preparado para fazer, o paciente não melhora, continua com dor. Aí o médico fala, bom, se você já fez 30 sessões de fisioterapia e você não melhorou, vamos para cirurgia. Entendi. Entendeu? Mas, na verdade, 3% realmente teria indicação. Se fizesse uma boa fisioterapia, não precisaria operar. E o que você poderia falar de situações que realmente a cirurgia se aplica? Paciente com síndrome da caldequina, o que seria isso? No final da coluna, ali próximo ao cóccix, todas as terminações nervosas vão para lá. Parece uma crina de cavalo, tá? Às vezes a hérnia é muito grande e começa a comprimir caldequina, começa a comprimir medula. E aí o paciente pode ter incontinência ou retenção urinária, incontinência ou retenção fecal. Ele perde abruptamente a força nas pernas, o pé cai. E isso tem que operar com urgência. Em 48 horas tem que operar. Senão o paciente pode ficar com danos neurológicos irreversíveis. Tá? Eu atendi uma paciente que, infelizmente, perdeu o controle esfincteriano, usa uma sondinha vesical.
Porque demorou, chegou para mim, já estava com 15 dias de sintoma, bateu no meu consultório e voltou. Encaminhei para o médico. Mas ficou 15 dias esperando, porque achava que era uma infecção urinária, alguma coisa assim. E quando viu, era a hérnia de disco que estava comprimindo-se em medula. E quando operou, acabou ficando com alguma sequela, porque demorou para operar. Fora isso, outras indicações. Radiculopatia. O que seria a radiculopatia? É quando o nervo ele não está só pressionado, ele já está rasgado, ele está machucado. Pensa no nervo como um fio elétrico. Tem aquela capinha mais grossa por fora, por dentro passa a terminação nervosa. Perfeito. A hérnia não está ali só pressionando esse fio já rasgou. E aí o paciente tem alterações importantes. Já está rolando curto-circuito. Exato, já está tendo um curto-circuito ali. Então o paciente já está com uma alteração muito grande de sensibilidade e alteração muito grande de força. Diminuição de reflexo, que a gente testa também, reflexo patelar, enfim. Isso também é um sinal de alerta indicativo de cirurgia. Ou se o paciente já tentou o tratamento conservador, não obteve melhora alguma, continua travando, é uma dor que impacta diariamente no trabalho, não dorme direito, ele não tem função, ele perdeu, ele não consegue ir daqui até a esquina. Então, não está melhorando, comprometeu muito a funcionalidade dele, aí ele precisa operar. E pós-operatório também tem um trabalho de fisioterapia ou não? Com certeza. O ideal seria que já fossem encaminhados para a gente no pós-operatório imediato, para diminuir os riscos aí de ter fibrose e aderência. Porque toda cirurgia tem um processo de cicatrização envolvido depois. E, às vezes, em alguns pacientes, esse processo de cicatrização pode formar fibrose ou aderência. Sabe aquelas queloides? Uhum. Às vezes isso pode acontecer lá dentro. Lá dentro. E aí pega o nervo. Aí é uma dor absurda. Aí é prognóstico de 6 meses, 1 ano tratando para ir quebrando essa fibrose e essa aderência em torno do nervo. Ou o paciente opera de novo para o médico tirar. Exatamente. Então, o ideal seria que encaminhasse já no pós-operatório imediato. O que a gente vê é o encaminhamento depois de 1 mês e meio para fisioterapia, e aí o tratamento já muda um pouco. Aí é realmente focado em fortalecer musculaturas específicas ali da coluna, para depois ele seguir com a academia, atividade física que ele quiser. Quanto tempo demora, mais ou menos, em média, uma pessoa que está com uma crise de dor se recuperar? No consultório, o tempo médio de tratamento são de 5 semanas. Dá em torno de 5 a 10 sessões no mês. 2 vezes por semana? Depende. De uma a 2 vezes por semana. Então, dá em torno de 5 a 10 sessões nessas 5 semanas. 10 sessões você tem algum resultado? No máximo, exato. Pô. Alguns casos, menos tempo. Outros casos, um pouco mais de tempo. Mas, a média, 5 semanas, variando aí de 5 a 10 sessões. Eu acredito que a gente focou bastante na questão da hérnia de disco. Mas toda dor lombar não necessariamente é uma possível hérnia. Não necessariamente. A gente tem outros fatores que pode ser uma dor lombar de origem inespecífica. Não é hérnia de disco nem nada, mas você tem uma dor lombar. Pode ser uma dor lombar de origem inespecífica. Pode ser uma estenose. Estenose é quando ali o canal da medula estreita e daí fica raspando o osso da medula. Isso é mais comum em idosos, mas pode ser uma estenose. Pode ser puramente por fraqueza muscular, e daí fortalecendo fica tudo bem. Não necessariamente é hérnia de disco. E todos esses tratamentos vocês fazem lá no Instituto? Todos esses tratamentos nós realizamos lá. Você acredita que agora esses fins estéticos que a mulherada está adepta a dar volume para o bumbum e tudo mais, pode dar alguma compensação, sobrecarga na coluna devido a parecer que até dá uma lordose assim na coluna devido ao que andam fazendo de procedimento no glúteo? Pode acontecer. Uma sobrecarga extra para uma região ali. A gente precisa saber se essa região está pronta para receber essa sobrecarga toda. Se não tiver, pode vir. É uma dor. As pessoas, pela questão estética, acabam não pensando nessas coisas. Assim como também a prótese de silicone. Uhum. Quero grande, tá bom, mas e sua coluna? Como é que ela vai se comportar com relação a isso? Exato. Ou, às vezes, há mulheres que têm muitas mamas e que querem remover um pouco para diminuir a dor nas costas, o peso, né? Aí essa dor é por puramente sobrecarga mecânica. É isso. Aí o tratamento é fortalecer. Já que eu estou com uma sobrecarga nessa região, deixa eu fortalecer as musculaturas que eu preciso fortalecer para ajudar. E com relação ao pós-tratamento?
Lá no Instituto, a gente criou um pós-tratamento a Exato. pedido dos nossos pacientes. Eles carinhosamente apelidaram de Pilates para coluna, tá? Mas não é Pilates, gente. Vamos deixar claro que senão o pessoal do Pilates fica bravo também. Não é Pilates, tá? Mas temos, sim, alguns equipamentos de Pilates lá. Então, nós associamos. Eu peguei o que se aplicava dentro dos princípios do Pilates, o que se aplica para os meus pacientes de coluna, e peguei a parte de estabilização segmentar, o que se aplica para os meus pacientes de coluna. E nós montamos o nosso pós-tratamento, nós chamamos de Spine Control. O que seria isso? Isso é exclusivo de vocês. Isso é exclusivo nosso, exatamente. Legal. Eu preciso fortalecer musculaturas que são pilares da minha coluna, né? Quando eu vou construir um prédio, eu preciso de um bom alicerce para levantar esse prédio. Então, é isso que a gente faz lá. Eu preciso fortalecer musculaturas que são pilares da coluna, para a partir daí essas musculaturas começarem a ser mais exigidas, ter uma sobrecarga a mais. Então, foi isso que nós criamos lá. Pegamos alguns aparelhos do Pilates, algumas coisas de fortalecimento também de academia, halter, caneleira, e nós montamos o nosso pós-tratamento. Foi um pedido dos nossos pacientes que se sentiam inseguros de sair de lá em medo de se machucar de novo. Então, criamos e está sendo muito bom, está sendo um Isso sucesso. é aberto para qualquer um. Não necessariamente que eu preciso passar por um tratamento para poder usufruir disso. Não, é aberto para qualquer pessoa. Você chegando lá, as nossas fisioterapeutas vão te receber, vão te avaliar, entender como é que você está, se tem alguma questão na coluna que exija um olhar mais atento, e você já faz aula experimental e depois segue o nosso tratamento. Uma aula experimental. Tem uma aula experimental, mas é focado 100% em pacientes de coluna. A gente não mistura, eu tenho problema no joelho, quadril. Não, é para pacientes de coluna. Então, você pode chegar lá, o fisioterapeuta vai te avaliar, ver se tem condições para ir para o método e você pode seguir. Faz aula experimental e depois segue. Se você pudesse colocar apenas né, o maior erro que as pessoas cometem quando tem dor na coluna, qual é? Alongar. Alongar. Não se alonga nervo que está pinçado. A sua dor na coluna é por conta de um pinçamento de nervo. Eu não posso alongar esse nervo que está pinçado. Toda vez que o Danilo tem dor na coluna, eu vou lá e alongo ele. E ele quer morrer. Quer dizer, ele quer me matar, na verdade, né? Porque dói demais. Dói demais. O nervo, ele tá pinçado lá na coluna. Como que eu vou alongar um nervo que tá pinçado? É igual uma correntinha com um nó no meio. Se eu for tentar tirar esse nó, esticando essa corrente, eu arrebento essa corrente. Você machuca mais o nervo. Não se alonga nervo que está pinçado. A médio e longo prazo eu acabo piorando essa dor, porque eu vou machucando mais esse nervo. Tudo que a gente Aprendemos, né? Tudo que a gente sempre fez errado, né? Exato, São vamos coisas que a aprendendo. gente tem que ficar atento. E um único conselho para quem quer evitar problemas na coluna. Tem um conselho para evitar, né? Se tem novinhos de plantão aí assistindo a esses hosts de meia idade que vos fala, o que a gente poderia pensar para evitar? Pratique atividade física. Repouso não cura nada, repouso não trata nada. Leve uma vida ativa. Pratique nem que seja uma caminhada. Né? Se hidrate bastante, porque, de novo, o nosso disco é 80% de água, 20% de proteína, então a gente precisa de água dentro do organismo para essa água ir para os lugares que precisam ir. Para a coluna é uma delas. Então, se hidrate e pratique alguma atividade física. Repouso não cura nada, não é bom para nada. Você precisa... Nosso corpo é movimento, então se movimente. Você se movimenta, senhor Marcelo? Um pouquinho, sempre. Tá tranquilo, Sempre. então? Preciso. Bom, eu acredito que a gente tinha que pegar aí uma matéria sua ou algum final de semana, o Marcelo do portal dando essa lição de como se exercitar e não ter dor nas costas. É melhor durante a semana. Durante a semana? Final de semana me deixa quieto, não, né? Exato. Com relação às pessoas que aderiram a esse Pilates na coluna, carinhosamente falado assim pelos seus pacientes, qual a maior faixa etária ali que está ali fazendo esses exercícios sempre com você? Em torno de 50 a 65 anos, a maioria. Temos alguns jovens, temos, por exemplo, pacientes de 18, 20 anos, mas a grande maioria na casa dos 50 a 60. O pessoal... É o público. Não, eu falo porque é uma questão mesmo, acho que
de consciência. consciência. Perfeito. Exatamente, consciência para cuidar, porque ele não quer dar o game over com 60. Ele quer Exato. ficar ali até os 90, os 100, enfim. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ficar munido do quê? De Cuidar artifícios, né? exatamente, do que também só ficar adepto à poltrona do papai e remédio para dor, né? Que é o que as pessoas mais cometem esse erro. Exato. Fala assim, não, se eu permanecer quieto, nada acontecerá comigo. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. O repouso, a médio e longo prazo, ele tende a piorar. Então, é aquilo, nossa, eu estou numa crise de coluna, eu estou travado, eu não posso ir para fisioterapia agora. Não, meu amigo, é agora que você precisa ir. Quanto mais cedo a gente atuar, mais rápido é a sua recuperação. Se você ficar aí na cama, se você fica aí na cama em repouso, para eu recuperar você depois é muito mais difícil. Então, está em crise, vá para a fisioterapia. A gente não vai, obviamente, colocar você para fazer 1001 exercícios, não é nada disso. Meu objetivo é te destravar. Então, são técnicas com amplitudes menores, menos invasivas. Vamos te colocar na tração para ajudar. Mas procure logo, porque o repouso a médio e longo prazo prejudica e faz com que demore mais o processo de recuperação. A gente está vivendo aí uma explosão de busca pelas bikes, né? Seja para o pessoal andando ou Sim. nas academias fazendo essas aulas. Se a pessoa ela já tem alguma dor na coluna, mas até hoje não passou no médico, não fez investigação, existe algo que possa desencadear devido ao ritmo, a não olhar o tamanho certo, correto do banco, pela pedalada? Você acredita que tem que ter uma cautela? Tudo, você precisa avaliar o efeito do exercício no seu corpo, tá? Tem um leve desconforto na região lombar. Fiz a minha bike, fui pra rua ou fiz a bike indoor. Depois, essa dor ficou pior, é um sinal de alerta, tá? Não é normal você aumentar a dor na coluna, você sentir choque, pontada, fisgada fazendo o exercício. Sentiu, tem que ter um pouco mais de cautela. Às vezes, precisa adaptar, eleva mais o banco, ou precisa dar uma pausa nesse exercício e ver o que está acontecendo e depois retornar. Porque, de novo, para paciente de coluna, o movimento que mais agride é o movimento de flexão. Você sentado na bike, você está com a coluna em flexão. Então, precisa ter uma certa cautela. Ajustou o banco, conseguiu fazer o exercício tranquilamente, a dor não aumentou, segue. Agora, fez todas as adaptações e sente que a dor nessa lombar, o desconforto nessa lombar está piorando, aí é bom dar uma pausa e investigar melhor. Acho que acontece em todos os esportes, né? Porque em Atibaia é normal a prática ou de beach tênis ou de tênis, né? As bikes também tomaram uma proporção grande, então acho que o que a gente tem que prezar é pela cautela mesmo. Exato. Eu já tive, você falando, teve em algumas situações isoladas que eu fazendo algum exercício na academia e eu senti como se fosse essa pinçada que você virou e falou. E eu falei, peraí, eu vou dar continuidade para ver se faz de novo. Às vezes o que eu deveria ter feito era já diminuir a carga ao invés de continuar para ver se faz de novo. Exato. Né? Então é essa autoconsciência que a gente tem que aderir, porque a gente acaba se negligenciando, deixando passar. Ou como o caso que você falou da moça que demorou com a cirurgia. Exato. Eu acho que é aquilo que eu falo para os meus pacientes. Tudo pode. Ai, Renata, o que eu posso? Você pode tudo, desde que sua dor não piore. Então, avalie, observe o efeito do exercício no seu corpo. A dor está piorando quando você faz determinado movimento? Será que não é melhor adaptar? Será que não é melhor reduzir a carga? Ou então, será que não é melhor tirar esse exercício por enquanto? Tudo você precisa testar e avaliar no seu corpo. Não tem uma receita de bolo. Eu preciso avaliar a resposta do meu paciente mediante o exercício. Bom, tem mais alguma pergunta, senhor Marcelo? Eu queria entender só com essa parte assim. Eu estou com um desconforto de coluna. Eu não tenho nada, mas eu fiz um exercício e me deu um desconforto de coluna. Eu posso simplesmente chegar no instituto e falar, Renata, tá pegando aqui e você me faz uma avaliação, nem que for para fazer, não é nada, isso é... Como funciona? Porque você falou que eu posso ir direto. Sim, pode ir direto. Se não é plano de saúde... Sim, você pode ir direto. Você vai chegar lá, a gente vai te avaliar. Como eu te disse, quando é hérnia de disco,
tem cheiro de disco, sinais e sintomas. São muito específicos, né? Então, eu vou te avaliar e a gente vai ver. Não, falar, realmente, não é nada. Foi uma contratura muscular que você teve. Normal, como Normal. no joelho, no braço. Exato. Segue. Agora, se a gente faz os testes e vê, poxa, tensão neural positivo, tá travada, a coluna tá travada, já desconfia, né? Mas avaliando a gente consegue saber. Bom. Eu acho que serve de alerta para todo mundo que está em casa. Em alguma fase da vida, é o que a gente falou, aconteceu de ter algum desconforto, aconteceu de ter uma dor. O que a gente quer é realmente instruir. O fundamento do Acordo Saúde é exatamente esse. É te dar uma noção maior, uma conscientização para você estar com informação de qualidade a seu alcance, para parar de evitar qualquer tipo de corte que você vê por aí na internet, né? Que vai prejudicar ainda mais a sua saúde. A gente sabe que às vezes existe o fator tempo, o fator financeiro, que faz com que você não procure imediatamente um bom profissional, mas o que a gente quer aqui é que você receba essas informações, pondere, vá até o Instagram do nosso convidado, do nosso especialista, ou deixe os comentários aqui no próprio YouTube, justamente para você se sentir muito mais seguro. Não é consulta grátis, tá, gente? Exato. Mas é para você se sentir mais seguro na escolha dos profissionais que você vai querer para cuidar da sua saúde ou da saúde do seu familiar. Não é isso, senhor Marcelo? Perfeito. Bom, Renata, nosso tempo está chegando ao fim, é aquele momento mas eu queria te agradecer. Aí passou o seu GC para as pessoas justamente conhecer, seguir o Instagram do Instituto, mas se você quiser deixar algum recadinho, a gente agradece. Bom, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco o que é a hérnia de disco. Espero que eu tenha conseguido tranquilizá-los, mostrando que a hérnia de disco não é sentença de cirurgia, que é possível sim tratar e tratar de forma eficaz a sua coluna, com as condutas certas e com o movimento correto. Sigam a página, que lá eu sempre busco também colocar bastante dicas aí para ajudar vocês no dia a dia. É isso. Maravilha. E você, senhor Marcelo, Obrigado. algum recado? Não, Manda só beijo de para ser. alguém? Um beijo para a hérnia da senhora Paula, que está Saudades da totalmente controlada. Exato. Saudades da Paula aqui com a gente e dizer que esse ano promete bastante. Temos coisas para crescer em Atibaia, fomentar essa parte de saúde e sempre focado na informação de qualidade. Acho que é para isso que a gente está trabalhando tão forte e com parcerias tão importantes. Obrigado, Renata. Obrigado, Otávio. Bom, o que eu quero dizer aqui é que o que a gente quer é acelerar aqui informações de qualidade para sua saúde, tá bom? Então, o importante é você colocar nos comentários deste vídeo ou ir no próprio Instagram do Acordo ou do Atibaia Health e virar e falar quais são os especialistas ou as especialidades que você gostaria de saber a respeito, porque a gente precisa que você se comunique com a gente para a gente ser muito mais assertivo, tá bom? E conseguir suprir aí as suas dúvidas e falar mais a respeito sobre saúde, tá bom? Então, quero agradecer, doutora Renata, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Obrigada, Má. Obrigado. Deixa seu like e seu hype. E, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.